Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Guedes, ele que é diretor da Optima Network. Muito obrigada pela presença, Thiago. Valéria, muito obrigado, eu que agradeço. Hoje estou um pouco fora da minha zona de conforto, normalmente estou nos bastidores, mas é um prazer estar com você sempre aqui. Prazer é nosso e eu já queria que você começasse falando para a gente um pouquinho, né, de como que surgiu e um pouco sobre o trabalho desempenhado pela Optima. A Optima é uma empresa de assessoria de imprensa, né, que começou há 10 anos atrás. Eu tenho um sócio que é o Ricardo. A gente se conheceu numa revista, eu era o editor dessa revista, o Ricardo era um dos repórteres. Né, eu sempre, como editor, eu falava, esse repórter aí escreve muito bem. Né, então ele se destacava ali, a revista acabou não dando muito certo. E aí, como eu já tinha trabalhado há muito tempo atrás no ramo de assessoria, eu fui 10 anos assessor da Fórmula Truck, que era aquela corrida de caminhão, né, e trabalhei na assessoria de imprensa. Então, eu já tinha isso em mente, em voltar a trabalhar com a assessoria de imprensa. E quando a revista acabou, eu falei, acho que está na hora de eu montar a minha própria assessoria. E o Ricardo acabou tendo a mesma ideia. Né? A gente juntou forças ali, uniu, e há 10 anos a Optima está aí na assessoria de imprensa. Obviamente, todo ano, esses 10 anos engatinhando, né, conquistando novos objetivos, e hoje acho que a gente já tem um nome forte aqui na região e já estamos seguindo para a consolidação aí com todos. Pois é, e o grande desafio, né, da assessoria de imprensa é justamente fortalecer a marca, né? Fortalecer esse cliente que tem aí uma empresa, né, que tem um serviço e que precisa ser divulgado de uma forma em que a sua imagem seja preservada. Exato, o trabalho de assessoria é uma responsabilidade muito grande, né, Valéria? Porque, na verdade, a gente cuida da marca das pessoas, ou de um profissional liberal, de um médico, de um dentista. Então, é uma responsabilidade enorme cuidar dessa marca, cuidar da imagem dessa pessoa. E aí a gente conta muito com os veículos de comunicação, como é o caso de vocês aqui da Record, que o nosso papel, na verdade, é esse, né? É levar os veículos de comunicação de uma forma clara, objetiva, o que o cliente, a pessoa que trabalha conosco, como ela quer se apresentar para a sociedade. Né? Então, obviamente, a gente tem crises aí no meio do caminho que faz parte do nosso trabalho também, mas necessariamente o nosso dia a dia é buscar oportunidades, né? Criar, fazer com que essa empresa ou com que essa pessoa seja uma referência dentro da região ou mercado que ela quer atuar, enfim, sempre evidenciando a marca. É verdade. E para você tornar essa marca conhecida e também garantir essa manutenção, é um trabalho de longo prazo, né? Não é fácil. Na verdade, a gente tem um planejamento, né? A Optima tem uma equipe por trás, né? O Thiago está aqui, né? A Cris está aqui que trabalha comigo também, mas a gente tem mais 10 pessoas no escritório trabalhando simultaneamente, a gente tem bastante clientes aqui e a gente não pode desamparar nenhum deles, né? Como eu falei lá agora há pouco, da responsabilidade que a gente tem de cuidar de cada cliente. Então é um trabalho de planejamento, de oportunidades de pauta, né? Muitas vezes as coisas acontecem no dia a dia que a gente consegue encaixar em algum dos nossos clientes também, para eles entrarem nessa referência no mercado. Então o trabalho é árduo, né? É diário, a gente não tem uma rotina, porque você mais do que ninguém também sabe que o jornalismo, a gente tem muitas coisas dinâmicas acontecendo o tempo todo e com a gente não é diferente. A gente não deixa de ser uma redação lá também, né? Com texto, com oportunidades de pautas, né? Com relacionamento. Então, nosso dia a dia também é muito intenso, assim como uma redação de qualquer outro veículo de comunicação. É verdade. E qual seria, né, o diferencial da Optima? Eu acho que o diferencial foi o que eu falei agora há pouco, Valéria. Nós somos uma empresa que a gente tem um espaço físico, né? Não tô menosprezando ninguém que, por exemplo, que é um profissional liberal que tenta atender também. A gente tem grandes empresas aqui na Baixada, mas acho que a nossa estrutura hoje é um diferencial. Né? Pela equipe que a gente não terceiriza trabalho, a gente faz um atendimento exclusivo, a gente acompanha todas as pautas, a gente faz reuniões presenciais, a gente acompanha presencial todos os nossos clientes. E a equipe que a gente nunca vai desamparar. Né? A gente nunca vai estar atendendo um cliente e desamparando o outro, porque cada um sabe o que faz lá dentro da empresa. Eu acho que isso hoje é muito importante. Né? O cliente se sente ali respaldado em todos os momentos. A gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, porque a gente não sabe quando vão surgir as oportunidades. Então, acho que esse é um diferencial muito grande nosso ali, principalmente por a nossa estrutura. E é isso que a gente preza bastante também. A gente tem excelentes profissionais com a gente, é uma equipe sensacional. Aproveito para mandar um beijo para todos ali, para as meninas, para o Ricardo, para o Lucas, que é agora um funcionário novo que está com a gente lá. Então, isso é um diferencial. Isso faz a empresa rodar de fato.
É verdade. E com as novas tecnologias, né? Hoje a gente não pode deixar de lado, quem quer divulgar a sua marca, não pode deixar de lado a rede social, por exemplo, né? Não tem como se excluir disso. A rede social, sem dúvida, ela veio ajudar, né, e somar, e para a gente é importante também, né? É uma divulgação a mais. Só que também a gente tem um lado de uma preocupação que hoje todo mundo se intitula um jornalista. O cara tem um celular na mão, ele acha que pode dar uma matéria sem averiguar a notícia, sem ouvir os dois lados, né? E aí eu volto a falar da importância dos veículos de comunicação sério, né? Como aqui, por exemplo, né? Aqui a gente sabe que vocês vão averiguar sempre os fatos, vão dar uma notícia com responsabilidade, né? E isso é importantíssimo para a gente também. A gente também sabe em quem confiar. E também é difícil a gente, para alguns clientes, falar, ó, o que é importante para a gente estar em veículos relevantes. A rede social, infelizmente, muitas vezes, né, não vou generalizar, mas acaba virando terra de ninguém. A pessoa fala o que quer, joga no ar o que quiser e cabe a gente depois tentar, de alguma forma, amenizar o que foi feito. Mas a gente sabe com quem contar e como contar também dentro do nosso dia a dia de trabalho. E a inteligência artificial também vem ganhando muito espaço em todos os setores e na área de comunicação não é diferente. Sem dúvida. E ajuda a gente também, né, Valéria? A gente consegue obter informações muitas vezes mais rápidas também, né? Acrescentar alguma coisa que por algum motivo a gente não conseguiu buscar de fato essa informação. Então, no nosso dia a dia também a gente consegue utilizar isso ao nosso favor. Volto a falar, a gente precisa usar com responsabilidade, né? Acho que isso é fundamental. Acho que, independente de como vem essa inteligência artificial, a maneira que a gente vai usar, nada vai substituir um ser humano ali por trás para saber gerir tudo isso. Mas volto a falar, acho que a gente usando com responsabilidade, a tendência é a gente estar cada vez melhor, com informações cada vez melhores e evoluindo cada vez mais. É verdade. Agora, eu queria que você falasse dos desafios, né, que vocês têm enfrentado ao longo desses anos. A gente passou aí por um momento de pandemia, por exemplo, né? Como que foi esse trabalho aí, a evolução da empresa, né, com o passar dos anos? Como eu te falei, são 10 anos e cada ano é uma conquista diferente, né? Isso é inegável. Mas, sem dúvida, a pandemia foi uma virada de chave, Valéria, em todos os sentidos, né? Foi um baque para a gente, né? Muitos clientes tiraram o pé, seguraram e a gente obviamente entendia muito isso. Né? E por outro lado, né, o outro lado da informação, as pessoas ficaram mais exigentes com a informação. Elas não aceitam mais uma informação jogada, sem fundamento, e as empresas também entenderam isso. Então essa virada de chave vem pós-pandemia. Todo mundo entendeu, né, a necessidade de se comunicar direito, a importância de se comunicar, de mostrar para a sociedade o que está fazendo, da maneira que está fazendo, né, porque o lado de cá ficou muito mais exigente. Então, para a gente foi muito importante isso. Então, acho que a Optima tem uma virada muito grande a partir da pandemia, né? Com o número de clientes, com o número de funcionários, com estrutura maior, porque a gente teve uma demanda muito grande pós-pandemia. Né? E os clientes que seguraram viram mais fortes, né? Vieram mais fortes, na verdade. Então, a gente conseguiu ali ajustar, montar uma equipe maior. E a pandemia, sem dúvida, foi um momento difícil, mas pós-pandemia a gente conseguiu, com inteligência, usufruir a parte, se é que tem, né, uma parte boa disso, que é para mostrar para a sociedade e para os nossos clientes como é importante se comunicar. Inclusive, o comportamento também dos clientes, dos consumidores mudou muito e é claro que isso afetou também a forma de comunicação. Exatamente. Na verdade, eles ficaram mais rígidos, né? Não é uma informação jogada de qualquer maneira, até como a gente estava falando agora há pouco, por essas redes sociais, né? A gente tem muita fake news, então as pessoas ficaram meio perdidas com muita coisa que aconteceu na pandemia. Então, quando você se posiciona, quando você coloca no mercado as informações corretas, coloca no mercado fontes, né, que de fato são interessantes, que falam para a sociedade de forma correta. Então isso agrega muito valor para a gente, né, da assessoria e para os clientes que estão sempre falando. Então a gente vai de médicos, profissionais liberais, a empresas maiores que vão falar de sustentabilidade, de emprego, de construção civil, enfim. A gente tem 1 milhão de coisas que a gente pode falar para agregar e que quem está do outro lado da tela ou do celular vai se identificar de alguma forma com esse tipo de empresa. E o que você destacaria que é o apaixonante, né, desse lado da assessoria de imprensa, né? Que a comunicação ela tem a parte de publicidade, tem a parte do jornalismo e também essa área de assessoria de imprensa, né? O que encantou vocês por essa área? A assessoria de imprensa, na verdade, como eu falei, eu fiz 2 anos de publicidade, né? Fui para o jornalismo porque eu fui estagiar,
né? Eu conheci a assessoria de imprensa na Fórmula Truck e ali, de fato, eu me achei. Eu não sou um cara de vídeo, eu não sou um cara que gosta de produzir matéria de TV, mas eu sou um cara de bastidor. Eu gosto de estar junto, de participar, de fazer um network, que eu acho importante também, né? E isso é o legal do jornalismo, né? Cada um se identifica no seu setor. Você faz com propriedade, apresenta aqui como ninguém. Eu acho que esse dom eu não tenho, mas eu tento de alguma forma também trazer alguns clientes aqui, buscar possibilidades para colocá-los na mídia. E o que mais eu gosto do meu dia a dia é não ter a minha rotina. Né? Eu estou aqui, saindo daqui eu tinha uma reunião, já não vou ter mais, já vou ter que ir para outro lugar. Então, é você se adequar com esse tipo de coisa é legal, e trabalhar com o que você gosta, né? Acho que nada é mais importante do que trabalhar com o que você ama. Então, acho que as coisas fluem melhor a partir disso também. E é como você falou, lidar com pessoas é uma coisa que eu gosto também, né? Então, fazer esse meio de campo, esse network, eu acho que é importante também, né? Explicar como funcionam determinadas coisas. Cada pessoa tem uma personalidade, cada cliente tem um jeito de lidar. Então, esse dia a dia nosso que é interessante também, e a gente saber pontuar cada um da melhor maneira, acho que é importante também, e a gente vai levando isso nesses 10 anos. E tem alguma situação inusitada, alguma situação, né, importante nesses anos aí de trabalho que você gostaria de destacar? A gente passou por muita coisa, né, nesses 10 anos, mas eu sempre sinto que é uma coisa marcante. Quando eu fiz jornalismo, eu fiz por gostar de futebol, né, sempre joguei bola a minha vida inteira. E vou até citar o meu cliente que a gente tem, que é o Memorial, a gente fez o velório do Pelé. E ali pra gente foi muito importante, a gente ficou 3 dias, foi pós ano novo, eu dormi lá, inclusive, a gente tinha pauta de madrugada, porque tinha veículos do mundo inteiro, né? A gente montou uma sala de imprensa lá para todos, foram mais de 350 jornalistas credenciados comigo ali, então foi uma coisa exaustiva, mas que eu vou levar para minha vida inteira, né? Fazer o velório do rei do futebol, né, do cara, melhor jogador do mundo, e eu estar presente numa situação dessa, realmente para mim foi muito marcante. Eu vou levar para a vida inteira como um case de sucesso, porque deu muito certo. Eu fiz amizade com a maioria dos jornalistas que estavam lá. Era um dia triste, né? O mundo, né, nem só o Brasil, ficou muito chateado, ficou triste, mas o nosso papel ali era trabalhar, dar o melhor atendimento para a imprensa que estavam cobrindo lá, todos saindo das suas casas, pós-ano novo, dar estrutura para a imprensa trabalhar, montamos a sala de imprensa, conseguimos todos os links ao vivo a gente conseguiu fazer. E esse também é o papel da assessoria, né? Em todos os momentos. Acabando lá, para você ver, deu tão certo que o falecimento da Rita Lee a gente também fez lá em São Paulo. Tamanho a gente conseguiu concluir com êxito o enterro do Pelé. A gente também fez o da Rita Lee em São Paulo uns 3 meses depois. Olha só, realmente preparado para qualquer situação. Exato. Exatamente. E os desafios aí para os próximos anos? O que a gente pode esperar? Olha, a gente não dá para parar, né, Valéria? A gente, obviamente, a Baixada Santista tem crescido muito, né? A gente tem um túnel chegando agora, um investimento alto também na construção civil, que não para, Praia Grande crescendo bastante. A Baixada é a nossa casa, né? Mas hoje a gente já tem clientes fora do Brasil, a gente já tem clientes fora do estado, a gente já faz shopping em Praia Grande, vai ter o shopping de Praia Grande, mas a gente também tem shopping em Paulínia, shopping em Bragança Paulista, hotel em Socorro. Então a Optima está ganhando novos espaços, né? Está crescendo, né, com a equipe, está crescendo com clientes fora daqui. Eu acho que o próximo passo já é um escritório em São Paulo, que a gente já tá vendo isso. Nada contra Santos, porque sempre vai ser nossa casa, mas para ter uma base mais ali no meio de tudo também, para conseguir atender esses clientes do Brasil todo, que já é um passo que a gente já está dando. Que bacana, desejo ainda mais sucesso para vocês. Agradeço e a gente também agradece sempre essa parceria de vocês com a gente, que sem vocês, na verdade, sem os veículos de comunicação, uma assessoria de imprensa não existiria, né? É verdade. Muito obrigada e volte mais vezes. Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todos. E você continua ligado aqui no Visita na Record, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais uma entrevista direto do nosso estúdio em São José dos Campos, então não saia daí. Já voltamos com Visita na Record. Vamos chamar o Leandro Vaz. Ele está com mais um convidado no nosso estúdio em São José dos Campos. Oi, Leandro, é com você. Olá, Valéria. A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje a gente vai falar sobre mercado imobiliário. Vamos falar sobre Cunha, também uma das cidades mais bonitas do estado de São Paulo. Para isso, eu estou recebendo o Arthur Zalstman, ele que é da construtora Zalstman. Arthur, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite, prazer todo meu. Arthur, você e a galera de casa deve estar vendo também, você é muito jovem, mas é um empreendedor nato, né, já há algum tempo.
De onde veio essa sua ideia, essa iniciativa, né, de empreender num mercado que é tão concorrido, tão difícil, mas que também gera muita renda para todo mundo, que é obra, construção civil? Isso aí veio de muito tempo atrás, desde o meu avô, que também se chama Arthur Zaltzman. E ele teve uma imobiliária em Guaratinguetá, fundada em 72. E ele começou com esse trabalho de obras, de loteamento, de imobiliária na região. E isso atravessou as gerações. Meu pai, um empresário de eventos, não seguiu essa carreira. Depois de um tempo, veio a pandemia, os eventos se esgotaram, né? E aí a gente teve essa percepção que a construção era algo bom para se investir, principalmente na pandemia. O pessoal ficando em casa, fazendo reforma, era uma opção de investimento mais tangível, né? Que a gente tinha mais acesso, mais seguro. E 2020 foi o start que a gente deu, junto com eu e meu pai, a gente abriu loja de material de construção na região aqui do Vale do Paraíba e região Campineira também. Então a gente chegou a ter 4 lojas. E aí a gente foi pegando esse gosto pela construção. Vários amigos construtores, vários arquitetos, engenheiros, então a gente teve muito contato com isso e acabou decidindo investir. E aí a construtora nasce nesse momento? Nesse momento, 2020, 2021, nasce a Construtora Zaltzman, que na verdade já vinha sido do meu avô, mas a gente retomou, né, nesse... Parou com seu período. pai, depois Isso. agora você retoma. Exato. E a construtora ela é focada em quê, Arthur? A gente tem um foco sustentável. Nosso viés é sustentável, então a gente busca ser diferente nesse aspecto. Hoje o nosso foco é Cunha, como você falou, é uma cidade muito conectada com a natureza, então eu acho que nada mais justo que minimizar os impactos ambientais e fazer essa obra sustentável. Então a gente tem um foco fazendo na cidade hoje condomínios. A construtora ela fica ali na região de Guaratinguetá. Exatamente, eu resido em Guaratinguetá, que fica perto de tudo, né? São Paulo, Rio, Cunha, então a gente fica ali bem no meio, mas a gente consegue... Eu acho que muita gente deve te perguntar, escolher Cunha por quê? É uma cidade muito bonita, muito aprazível, uma cidade turística e a iniciativa veio disso? Como é que você analisa? É uma cidade bem tranquila, a gente fez o estudo de mercado, viu que hoje em dia o pessoal está procurando lugar mais afastado, né? Esse caos de grande centro, São Paulo, o pessoal está focado muito em parte rural. E com internet, fibra ótica, internet via satélite, você consegue fazer o home office, consegue trabalhar de longe, então a pandemia deu um boom nisso, nesses grandes ranchos, fazendas, campos, e a gente teve esse insight e Cunha está do nosso lado, é uma cidade que era pouco conhecida, né? Ela é mais conhecida pela passagem de Paraty, que tem a estrada Cunha-Paraty. E hoje, com a estrada pronta, o fluxo de carro aumentou bastante. Então a gente viu que Cunha tem um potencial muito grande, é uma instância climática, então está cerca de 1.000 metros de altitude e está do lado de uma praia que não é qualquer praia, né? É Paraty. Então a gente teve essa sacada e começou a investir lá. Hoje são 2 empreendimentos em Cunha. A princípio que a gente está com 2. Vamos começar destacando o primeiro, né, que já está em obra, que Isso. se chama, estava me contando, se chama Gaia. Isso, Gaia Residência. Como é que você desenvolveu esse projeto? E ele é cheio de diferenciais, né? Exatamente. É um projeto assinado pelo Silvio Oxman, um arquiteto bem renomado de São Paulo. E a gente tem uma assinatura de paisagismo com o Jair Pinheiro. E são 12 casas, de 145 metros quadrados, 3 suítes, tudo no viés sustentável. Tijolo ecológico, água de reuso, sistema fotovoltaico, sistema de biodigestor. Então a gente tenta dar esse foco 100% sustentável. A gente sabe que não consegue ser 100%, mas o máximo que a gente conseguir ser sustentável e reduzir os impactos ambientais é o nosso foco. E o Gaia é nesse padrão. Ele é focado totalmente na sustentabilidade. Exatamente. E aí que eu quero te perguntar, essa ideia de ser sustentável, né, de ter uma construtora pensada, focada em ter empreendimentos, obras pensadas no meio ambiente, num cuidado mais especial, veio de onde? Isso veio, acho que, da cidade de Cunha mesmo. A gente vê uma cidade muito conectada com a natureza, vários lugares bonitos, restaurantes no meio da mata, é um lugar bem bonito nesse quesito de natureza. Então a gente achou que seria injusto a gente chegar fazendo obra do jeito convencional, que tem muito impacto ambiental, então a gente focou nesse lado sustentável. Aí foi uma conversa entre todo mundo assim da construtora, a gente decidiu manter esse viés. Quando a gente fala em sustentabilidade, né, o Gaia são esses 12 imóveis, você deu um esboço aí do que é. Como é que é, por exemplo, a gente conhece mais uma estrutura de casa, de bloco, de tijolinho e cimento, enfim.
nessas casas, elas não são utilizadas nada disso? Não, tijolo ecológico que a gente usa, que é o nosso carro-chefe, é um tijolo feito com restos de solo, uma liga de cimento ali, e ele é termoacústico e além de ser estrutural. Então você consegue fazer as casas, em vez de usar cimento, água, brita, areia, pegar uma betoneira, gastar com mais mão de obra, um cara que prepara a massa, outro que leva, outro que assenta. A gente reduz essa mão de obra porque ela é assentada com argamassa polimérica. É um polímero que a gente assenta assim com 2 fiadas e coloca o tijolo e já está pronto, já está assentado. Imagino que seja mais rápido também o tempo de obra. Ele é mais rápido. O tijolo em si, a unidade é um pouco mais caro, mas o montante final da obra ele tem uma economia de 20% a 30%, porque reduz tempo, reduz mão de obra, reduz material, etc. É um condomínio? É um condomínio. É um condomínio. Condomínio de 12 casas. E neste condomínio haverá, imagino, uma série, você falou de jardinagem. Sim, vai ter um paisagismo muito bonito com mais também, de 80 espécies de plantas, é um negócio bem bonito. Acho que para conectar com a natureza de Cunha, vai ter um espelho d'água, um espaço holístico, sauna. Então a gente está fazendo um negócio bem para contemplar a natureza, um relax, para a pessoa ficar mais desestressada do dia a dia. Né? E 12 imóveis são imóveis praticamente exclusivos. Isso, né? A gente trabalha muito com exclusividade. A gente não gosta muito de fazer um negócio maior, com muitas casas, a gente deixa focado no exclusivo mesmo. E para quem que é? É um público que eu imagino que não seja apenas quem mora em Cunha, né? Eu acho que é mais focado para o pessoal de fora, sabe? A gente sabe que investimentos assim, o pessoal da cidade às vezes acaba não adquirindo, mas o foco é o pessoal mesmo que está em grande centro, que quer ter uma proximidade com Paraty, às vezes não quer morar numa cidade de praia por conta de maresia, calor, etc. E tem essa casa da montanha, a pessoa está num clima agradável, tranquilo, está 1 hora de Paraty, está perto de São Paulo do Rio, então eu acho que é uma segunda moradia, ou talvez alguém que queira mesmo desconectar, alguém que se aposentou, não precisa mais ter esse negócio de trabalhar, fica lá tranquilo na casa, ou a pessoa que quer investir, quer fazer uma locação de temporada, etc. É esse foco nosso. E já tem uma data para que seja entregue esse empreendimento? Segundo semestre de 2026. Bom, além do Gaia, você também tem um outro projeto, né, Arthur, a construtora também, que aí já é uma coisa mais robusta, né, e mais focada para a área rural. Exato, é o Terra de Olívia. E aí como funciona e deve seguir nessa mesma... nesse mesmo mote de sustentabilidade? Exatamente. A gente comprou uma fazenda, a gente adquiriu uma fazenda histórica na cidade de Cunha e um dos diferenciais é que é fim de linha e é 2 quilômetros da estrada. Então, você tem uma propriedade rural com 20 mil metros, são vários terrenos de aproximadamente 20 mil metros. Você está ali 10 minutos da estrada, que liga Cunha a Paraty, está perto do centro, mas ainda é rural. E a gente disponibilizou 28 terrenos para fazer. A estrada é fim de linha, então ela morre diretamente na porteira da fazenda. Tem um pouco mais de segurança também, mas vai ter esse viés sustentável. Mas aí são áreas maiores, né? É um outro contexto do Gaia. É outro conceito. O Gaia é um condomínio urbano, né, pequeno, com casas pequenas ali. E o Terra de Olívia vai ser um condomínio fechado, mas com terrenos de 20 mil metros, a partir de 20 mil metros. Então é um... condomínio de chácaras. Chácaras, sítio? Lote, sítio. Então aí depende de como cada um Mas aí chama. vocês não vão entregar a obra da casa? Não é essa a ideia? Não, a gente vai entregar o terreno. E a gente tem a facilidade, uma parceria com a empresa de Steel Frame, que é a Steel Corp. E eles vão montar um catálogo de casas, com 4, 5 plantas para você escolher e você consegue fazer a compra dessas casas. E o Steel Frame é muito mais rápido, é sustentável, então você consegue fazer uma casa ali em 6 meses, bem tranquilo. E nesse empreendimento, inclusive, você tem uma parceria bastante consistente, né, com um homem que a gente conhece da cozinha, mas que é um empresário, que é o Fogaça, né? Exatamente. Como é que é essa sua ligação com ele? Fogaça é um chefe de cozinha bem conhecido, né? Ele tem os restaurantes em São Paulo e o carisma dele é uma pessoa muito autêntica, então a gente tem essa parceria com ele e ele foi até Cunha, a gente fez uma imersão com ele lá, ele gostou muito da cidade, foi a família, foi um negócio bem diferente. Ele que está acostumado com todo esse caos de restaurante, dia a dia, trabalho, São Paulo, trânsito, ele foi para Cunha, ele relaxou, a gente foi para Paraty também, ele viu o slow, né, o que a gente fica falando que o pessoal está desacelerando, então ele gostou bastante e ele é um cara que está junto com a gente no projeto. E
Depois, esse ele já está em andamento, Arthur? O Terra de Oliva está em projeto urbanístico, de arruamento, depois vai ter a parte arquitetônica, mas a gente já startou o projeto. A empresa, a construtora, deve seguir por esse mote sempre sustentável. Diferente Eu de acho sustentabilidade? que Cunha pede isso, né? Capital Nacional da Cerâmica é um lugar bem reservado, bem tranquilo, com muitas paisagens, muitos restaurantes, como eu falei, no meio da mata, um lugar bem bonito. A estrada de Cunha Paraty também é bem bacana, muito verde. Eu acho que seria injusto a gente chegar e fazer com muito impacto. Então a gente vai sempre manter esse viés sustentável. E imagino que almeje já outros empreendimentos. Com certeza, tem outros na esteira. Sempre em Cunha ou você pensa em, de repente, por enquanto o foco está lá em Cunha, mas se surgir a oportunidade de outros centros, com certeza a gente abraça. Entendi. Quem quiser conhecer um pouco mais, Arthur, sobre a construtora, sobre o trabalho de vocês, quiser conhecer desses empreendimentos, né, que principalmente o Gaia, que já está sendo construído, como é que faz? Tem rede social? A gente tem a rede social, tem no Instagram, gaia.residência, e tem as Zaltzman.empreendimentos. Eu posto muito no meu pessoal também, que é arthur.zaltzman, e o Gaia tem o site, que é www.gaiaresidencie.com.br. Lá tem todos os detalhes. Tem todos os detalhes, tem planta, tem tudo, é muito completo. Tá certo. Arthur, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-lo, conhecê-lo também. Prazer é todo meu. Muito obrigado. É isso, Valéria. Eu conversei com o Arthur Zaltzman, ele que é da construtora Zaltzman, tem investido em sustentabilidade em Cunha, uma das cidades mais bonitas do estado de São Paulo, e fica no nosso Vale Histórico. Eu volto com você aí no estúdio em Santos. Muito obrigada, Leandro. Visita na Record fica por aqui. Agradeço também pela sua audiência e a gente se vê então na semana que vem. Até lá!